Vamos desenhar um triângulo retângulo de lados A, B e C e aproveitar a hipotenusa C como cateto de um novo triângulo retângulo conforme mostrado em tela. Vamos dar nome aos ângulos, sendo θ1 do primeiro triângulo e θ2 o do segundo triângulo. Além disso, vamos traçar essas linhas ortogonais. Esse ângulo formado corresponde a π sobre 2 menos θ1, considerando que os outros dois ângulos são π sobre 2 e θ1 e que a soma dos ângulos no triângulo é π. O ângulo oposto é idêntico, o que faz desse outro ângulo θ1, já que vamos precisar de θ1 para fechar a soma do ângulo π nesse triângulo. Finalmente, o complemento desse ângulo para formar π sobre 2 tem que ser π sobre 2 menos θ1, o que faz do ângulo no topo θ1. Observe essas quantidades x e y que somadas dão a altura desse triângulo retângulo com o ângulo θ1 mais θ2. Portanto, o seno de θ1 mais θ2 é igual a x mais y sobre e. Para facilitar a visualização, veja que o segmento pintado de amarelo corresponde a x mais y. Observe o ângulo θ1 no topo da figura. Podemos dizer que cosseno de θ1 é igual a x, o cateto adjacente, dividido por d, a hipotenusa, o que nos fornece x é igual a d vezes cosseno de θ1. Observe agora o triângulo CD e E. Temos que seno de θ2 é igual a d, que é o cateto oposto, sobre E, a hipotenusa, o que nos fornece d é igual a E vezes seno de θ2. Juntando os dois resultados, ficamos com x é igual a E vezes seno de θ2 vezes cosseno de θ1. Agora, vamos voltar ao triângulo retângulo ABC. Temos que seno de θ1 é igual a B, o cateto oposto, sobre C, a hipotenusa. Podemos reescrever como y sendo igual a c vezes seno de θ1, já que y é igual a b. Observe agora o triângulo CD e E. Temos que cosseno de θ2 é igual a c, cateto adjacente, sobre E, a hipotenusa. Ou seja, c é igual a E vezes cosseno de θ2. Dessa forma, substituindo na equação, ficamos com y igual a E vezes cosseno de θ2 vezes seno de θ1. E, finalmente, substituindo em seno de θ1 mais θ2 igual a x mais y sobre E, ficamos com seno de θ1 mais θ2 igual a E vezes seno de θ1 vezes cosseno de θ2, mais E vezes cosseno de θ2 vezes seno de θ1, tudo isso dividido por E. O que resulta, cancelando os E's e reordenando os termos, em seno de θ1 mais θ2 é igual a seno de θ1 vezes cosseno de θ2, mais seno de θ2 vezes cosseno de θ1. Essa construção é capaz de demonstrar essa relação para θ1 e θ2 positivos e θ1 mais θ2 menor que π sobre 2. Uma prova mais elegante e geral pode ser obtida com números complexos. A relação funciona para qualquer par de ângulos θ1 e θ2. Vamos agora obter alguns resultados a partir deste. Escrevendo a relação novamente substituindo θ2 por θ1, ficamos com a fórmula para obter o seno de ângulos dobrados, que dá 2 vezes seno de θ vezes cosseno de θ. Em seguida, vamos fazer seno de θ mais π sobre 2 usando a fórmula. Levando em consideração que seno de π sobre 2 é igual a 1 e cosseno de π sobre 2 é igual a 0, temos que seno de θ mais π sobre 2 é igual a cosseno de θ. Olha aí o resultado prometido na videoaula anterior. O cosseno é uma translação horizontal à esquerda de π sobre 2 unidades do seno. Também podemos fazer seno de θ mais 2π. Nesse caso, levando em consideração que seno de 2π é igual a 0 e cosseno de 2π é igual a 1, temos seno de θ mais 2π é igual a seno de θ, ou seja, o seno é periódico. Vamos reescrever na tela dois resultados que serão lemas para a fórmula de adição de ângulos no cosseno. Seno de x mais π sobre 2 é igual a cosseno de x, e seno de x mais y é igual a seno de x vezes cosseno de y mais seno de y vezes cosseno de x, resultados que a gente obteve previamente. Usando o primeiro resultado, substituindo x por x mais π sobre 2, ficamos com cosseno de x mais π sobre 2 é igual a seno de x mais π. Vamos encontrar seno de x mais π. Levando em consideração que cosseno de π é igual a menos 1 e seno de π é igual a 0, ficamos com seno de x mais π é igual a menos seno de x. Ou seja, cosseno de x mais π sobre 2 é igual a menos seno de x.
Agora, cosseno de x mais y é igual a seno de x mais y mais π sobre 2. Basta substituir x por x mais y na primeira fórmula em tela para a gente ver isso. Levando em consideração que a soma é associativa, vamos calcular seno de x mais y mais π sobre 2 usando a fórmula de adição de ângulo para o seno, com o primeiro ângulo igual a x e o segundo ângulo igual a y mais π sobre 2. Desenvolvendo, ficamos com seno de x mais y mais π sobre 2 é igual a seno de x vezes cosseno de y mais π sobre 2, mais seno de y mais π sobre 2 vezes cosseno de x. O cosseno de y mais π sobre 2 já não é mistério para a gente, vale menos seno de y. E o seno de y mais π sobre 2 também não é mistério, que a gente já obteve, é igual a cosseno de y. Reordenando os termos, ficamos com cosseno de x vezes cosseno de y, menos seno de x vezes seno de y, a fórmula de adição de ângulos para cosseno. Agora, substituindo o y por x, encontramos a fórmula para dobrar ângulos, que é cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Levando em consideração que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, temos que cosseno de 2x também é 1 menos 2 seno ao quadrado de x, ou então 2 cosseno ao quadrado de x menos 1. A gente pode obter a fórmula para a diferença substituindo y por menos y. No caso do seno, levando em consideração que cosseno de menos y é igual a cosseno de y, já que cosseno é função par, e seno de menos y é igual a menos seno de y, já que seno é função ímpar, ficamos com seno de x vezes cosseno de y menos seno de y vezes cosseno de x. No caso de cosseno, fazendo as mesmas considerações, obtemos cosseno de x vezes cosseno de y mais seno de x vezes seno de y. Agora, fazendo cosseno de x mais 2π, também encontramos cosseno de x, certo? Função periódica. E para tangente de x, então tangente de x mais π é igual a seno de x mais π sobre cosseno de x mais π. No numerador fica seno de x vezes cosseno de π mais seno de π vezes cosseno de x, que dá menos seno de x. E no denominador fica cosseno de x vezes cosseno de π menos seno de x vezes seno de π, que é igual a menos cosseno de x, já que seno de π é igual a 0 e cosseno de π é igual a menos 1. Dividindo um pelo outro, temos tangente de x, ou seja, tangente de x mais π é igual a tangente de x. É outro resultado de periodicidade que ficou prometido na videoaula anterior. As fórmulas para tangente, secante, cossecante e cotangente vão ficar para vocês treinarem, já que elas se expressam diretamente a partir do seno e cosseno. Vamos ver agora fórmulas para divisão de ângulos. Em geral, a estratégia é usar a fórmula que encontramos para dobrar ângulo com cosseno e achar a fórmula para cosseno ou seno de x sobre 2 em termos de cosseno de x. Com um pouquinho de manipulação algébrica, chegamos em cosseno de x sobre 2 é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 mais cosseno de x sobre 2. E o seno de x sobre 2, fazendo manipulação algébrica também, como a gente está vendo aí, é igual a mais ou menos raiz de 1 menos cosseno de x sobre 2. A tangente vem naturalmente, dividindo o seno pelo cosseno para obtermos tangente de x sobre 2 é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 menos cosseno de x sobre 1 mais cosseno de x. Vale sempre observar nessas fórmulas essas expressões nos denominadores. Por exemplo, para a fórmula da divisão de ângulo na tangente, estamos proibidos de escolher valores que fazem cosseno de x ser igual a menos 1, o que dividindo por 2 corresponde justamente aos pontos de assíntota vertical na tangente. Mas e esse mais ou menos, o que significa? Significa que a gente tem duas possíveis respostas? Vamos ver no décimos para entender melhor. Veja o gráfico da função cosseno de x em tela. Agora veja o da função cosseno de x sobre 2. Lembra de transformações? Cosseno de x sobre 2 é uma dilatação horizontal de fator 2. Dê uma olhada no que é raiz de 1 mais cosseno de x sobre 2. Parece ser o valor absoluto de cosseno de x sobre 2, não é? Sempre positivo. Agora dê uma olhada no que é menos raiz de 1 mais cosseno de x sobre 2. É justamente o reflexo da anterior no eixo x, correto? Fica claro então que em alguns momentos devemos adotar uma delas e em outros momentos a outra. Vamos restringir a primeira, raiz de 1 mais cosseno de x sobre 2, para o domínio correspondente ao cosseno de x sobre 2 maior ou igual a 0.
E vamos também restringir o domínio da segunda, menos raiz de 1 mais cosseno de x sobre 2, para os valores de x com cosseno de x sobre 2 menor que zero. Olha o que acontece quando juntamos as duas. Vamos sobrepor o cosseno de x sobre 2. Dá certinho. Agora vamos formalizar tudo isso. Qualquer função pode ser escrita como seu sinal multiplicado pelo seu valor absoluto. O sinal de uma função f corresponde a 0 quando f de x é igual a 0, 1 quando f de x é maior que 0 e menos 1 quando f de x é menor que 0. O valor absoluto de cosseno de x sobre 2 tem que ser raiz de 1 mais cosseno de x sobre 2, já que o valor absoluto de mais ou menos raiz quadrada de 1 mais cosseno de x sobre 2 é justamente raiz de 1 mais cosseno de x sobre 2. Nos resta conhecer o sinal de cosseno de x sobre 2. Para isso, a gente pode usar como base a função correspondente ao sinal de cosseno de x e, em seguida, fazer uma dilatação de fator 2. O sinal de cosseno de x é 0 quando o cosseno de x é igual a 0, ou seja, para valores de x igual a π sobre 2 mais k vezes π para k inteiro. É 1 quando o cosseno de x é maior que 0, ou seja, quando o x está no intervalo aberto entre menos π sobre 2 e π sobre 2, isso para cada volta no círculo, ou seja, somando 2 vezes k vezes π para k inteiro. E é menos 1 quando o cosseno de x é menor do que 0, ou seja, no intervalo que sobra, que é o intervalo aberto entre π sobre 2 e 3π sobre 2, repetindo a cada 2kπ para k inteiro. Lembre do círculo unitário se você estiver um pouco perdido. O arco em azul, com extremidades abertas, corresponde justamente aos valores de cosseno de x maior que 0. Para obter o sinal de cosseno de x sobre 2, vamos dilatar o sinal de cosseno de x de um fator 2 horizontalmente. Para isso, basta dividir por 2 à esquerda e multiplicar por 2 à direita. Substituindo, ficamos com o sinal de cosseno de x sobre 2 é igual a 0 se x é igual a π mais 2 vezes k vezes π, ou 2k mais 1 vezes π, com k pertencente aos inteiros. 1 se x está no intervalo aberto, menos π mais 4kπ até π mais 4kπ para k inteiro, e menos 1 se x está no intervalo aberto que sobra, π mais 4kπ até 3π mais 4kπ, certo? Para k inteiro. Vamos ver alguns resultados que serão úteis durante a disciplina ainda. Então, primeiro, podemos rapidamente ver que a secante ao quadrado de x é igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. Basta substituir o 1 pelo seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Em seguida, vamos nos interessar por expressar seno, cosseno e tangente de x em função de tangente de x sobre 2. Vocês vão ver ainda na disciplina por que isso, tá? Mas é útil, por enquanto tem que confiar mesmo. Para isso, a estratégia é dobrar o ângulo x sobre 2. Por exemplo, seno de x fica 2 vezes seno de x sobre 2 vezes cosseno de x sobre 2. Na sequência, a gente multiplica por secante ao quadrado de x sobre 2, ou seja, por 1 sobre cosseno ao quadrado de x, e divide por 1 mais tangente ao quadrado de x sobre 2. É a mesma coisa que multiplicar tudo por 1, como a gente viu, ou seja, podemos fazer isso. Em seguida, ficamos em cima com 2 vezes seno de x sobre 2 dividido por cosseno de x sobre 2, e embaixo com 1 mais tangente ao quadrado de x sobre 2, que é 2 vezes tangente de x sobre 2 dividido por 1 mais tangente ao quadrado de x sobre 2. A gente pode fazer esse mesmo processo com cosseno de x. Em cima fica cosseno ao quadrado de x sobre 2 menos seno ao quadrado de x sobre 2, e embaixo 1 mais tangente ao quadrado de x sobre 2, o que acaba levando para 1 menos tangente ao quadrado de x sobre 2 dividido por 1 mais tangente ao quadrado de x sobre 2. E, finalmente, para conseguir tangente de x em função de tangente de x sobre 2, basta fazer seno de x sobre cosseno de x e substituir cada um pelas expressões que obtivemos. Isso vai nos levar a tangente de x é igual a 2 vezes tangente de x sobre 2 dividido por 1 menos tangente ao quadrado de x sobre 2. Estão proibidos os valores onde tangente de x não é definido. Normal, né? Já que acabamos de obter a tangente de x. Outra coisa que podemos fazer para simplificar os produtos trigonométricos, do tipo seno de ax vezes seno de bx, por exemplo, futuramente, é transformá-los em uma soma. A gente pode utilizar somas e diferenças de seno e cosseno,
certo? Vamos reescrever essas expressões. Observe que a menos de sinal são expressões com muitos termos em comum. Então, por exemplo, se a gente pegar cosseno de x mais y e somar com cosseno de x menos y, ficamos com 2 vezes cosseno de x vezes cosseno de y. Fazendo a igual a x mais y e b igual a x menos y, ficamos com cosseno de a mais cosseno de b é igual a 2 vezes cosseno de x mais y sobre 2 vezes cosseno de x menos y sobre 2. Se a gente pegar seno de x mais y e subtrair seno de x menos y, ficamos com 2 vezes seno de y vezes cosseno de x. Fazendo a igual a x mais y e b igual a x menos y, ficamos com seno de a menos seno de b, que é igual a 2 vezes seno de a menos b sobre 2 vezes cosseno de a mais b sobre 2. Depois teste você mesmo outras combinações. Pessoal, é isso. Tudo de bom e até a próxima. Bons estudos!